Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal TI na Mochila. O nosso one-on-one de hoje é com DBA, isso mesmo, já pressionem o F5, estejam prontos. Rafael Cuesta, um grande amigo. Aliás, ele não é só um DBA, tá? Ele é um cara novato na área, já tem mais de 15 anos trabalhando como DBA. Ele é graduado em Ciências da Computação, trabalhou em grandes empresas como Amazon, T-Systems, é trilingue, já viajou a trabalho para diversos países, incluindo Estados Unidos e... O que mais, Cueva? Esqueci alguma coisa? Não, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer participar dessa conversa, né? E obrigado pela apresentação. Eu já trabalhei, né, na AWS e algumas outras empresas, então fiz algumas viagens tanto para os Estados Unidos quanto para o México, viagens nacionais também, clientes ao redor do Brasil, então foi uma experiência muito bacana. E para começar, eu queria pegar lá do zero, né? Sua trajetória, o início da sua carreira. Quando você entrou na sua faculdade de Ciências da Computação, você já tinha na cabeça, eu vou trabalhar com banco de dados, eu quero ser DBA? Ou você pensava em outra área, de repente algo mais legal que nem ser programador? Não, não, fugi disso. Mas não dá para fugir muito, né? Porque tudo é O código DBA e programa também, né? exato. Felizmente eu comecei a trabalhar como DBA em Oracle, então ali na linha de comando e isso foi teve muito valor para minha carreira e eu vou explicando para vocês. Mas não tinha essa ideia de trabalhar inicialmente com banco de dados, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com tecnologia da informação. Então, a faculdade ela traz um apanhado de cada área e a oportunidade de banco de dados surgiu, né, numa oportunidade de estágio, foi quando eu comecei na Systems e fui ser estagiário de DBA e, como eu falei, comecei com Oracle, depois comecei a trabalhar com SQL Server e fui adicionando outras tecnologias no meu portfólio. Então dá para falar que foi por acaso que você virou DBA. Você poderia ter virado programador de back-end, de front, Sim, de mobile, ou de repente ainda bem até. que não, né? Então você gosta muito de ser DBA, ainda bem que não. Mas eu digo, foi mais uma coisa do destino, vamos dizer assim, não algo planejado. Foi, exatamente. E você acha, falando em faculdade, queria aproveitar esse gancho, você acha que faculdade ainda tem valor na área de TI? Porque é uma tendência, muitas empresas, inclusive essas big techs, como Google, Apple, não sei se é o caso da Amazon, mas essas duas que eu citei sim, já estão desconsiderando isso como algo obrigatório. Você acredita que ainda tem um valor a faculdade? Sim, eu acredito que tem bastante valor e eu vou até generalizar um pouco mais, né? As pessoas que têm um diploma de ensino superior, elas geralmente têm um salário mais alto do que as que não têm. Então, e afunilando um pouco para a TI, para muitas empresas, né? Isso é um divisor de águas na hora de escolher candidatos, porque o recrutador e tem uma pilha de currículos para analisar. Talvez hoje não seja uma pilha, mas seja uma pilha digital de Sim. currículos e usam muitas ferramentas de inteligência artificial e tudo mais. Então, é um filtro bastante importante. Agora, em termos práticos na faculdade, para mim, ajudou muito, porque mesmo sendo DBA, eu sempre tive muita facilidade de conversar com as outras áreas do qual o banco de dados depende. Então, conversar com o pessoal de storage, de sistemas operacionais, de redes. Como eu tive todas essas matérias, então eu não cheguei, né, cru para conversar com essas pessoas que tinham um papel essencial no meu dia a dia, né, para trabalhar com infraestrutura e mais posteriormente com desenvolvimento também. Então você acredita que faculdade faz uma diferença na parte da socialização? Seria isso? Ela é importante. Ainda Eu mais na área acho. de exatas, porque muitas pessoas das exatas, acho que não é o seu caso, você é uma pessoa muito extrovertida que faz amizade fácil até. Mas tem muitas pessoas que são muito cerradas, muito fechadas. Você acha que faculdade ajuda a trabalhar isso também? Eu acho que sim, tem um papel importante na faculdade, que é olhar para o coletivo. Então, trabalhar em grupo, o próprio TCC, os trabalhos, então, os trabalhos interdisciplinares. Então, mesmo que a pessoa seja mais tímida ou seja mais fechada, é importante para ela na faculdade aprender essa interação entre pares, que vai ser muito importante para ela nas empresas.
e os trabalhos em grupo na faculdade, e a própria interação, não só dentro de sala de aula, mas a interação com o pessoal, fazer amizades, eu acho que isso tem um papel muito importante na formação do profissional. Estou vendo aqui seu LinkedIn. Você tem pelo menos 6 certificações. 2 da Microsoft, 4 da Amazon. Pelo menos essas 6. Você acredita que certificação, de fato, faz alguma diferença? Cara, eu acho que da mesma forma que a faculdade, em termos de filtro para recrutadores, com certeza. E para fins de aprendizado, eu acho que a certificação ela te faz explorar o produto ou determinado bundle de produtos, por exemplo, a AWS, uma certificação de banco de dados, ou a própria de arquitetura de soluções, que aí você conhece a AWS, um pouco de parte de rede, um pouco de parte de arquivo, um pouco de cada core services, como eles chamam. Então você tem um apanhado de coisas que você não vai saber tudo, porque você precisa praticar no dia a dia, mas que você vai ter uma noção a hora que você está resolvendo um problema. Pô, eu lembro daquele que eu vi na certificação, eu estudei aquilo e eu acho que aquilo pode ser uma solução. E aí você vai aprofundar dentro daquilo que você precisa. E para as empresas, não sei se todas as pessoas sabem, mas as empresas elas reforçam suas parcerias ou aumentam o nível de parcerias baseado nos tiers de certificação que quantos funcionários tem cada certificação. Então, as certificações mais básicas até as mais avançadas, ter profissional com essa certificação é importante para as empresas. Então, isso tem um valor e um peso na hora da contratação. Acho que é um cenário de ganha-ganha, tá? Tanto para o funcionário quanto para a empresa. E completando esse tripé aí de coisas, conhecimentos que fazem uma diferença. Então tem faculdade, certificação, terceira parte seria idiomas. E você é trilingue. Eu não vou nem falar do inglês, porque todo mundo sabe a importância que o inglês tem na área de TI. Acho que no mundo, não só TI, até se você quer viajar, fazer amigos, o inglês é importante. É chover no molhado. Eu queria perguntar para você acerca do espanhol. Porque poucos são os profissionais que têm o inglês e o espanhol. Que diferença o espanhol fez na sua carreira ou faz? Você recomenda as pessoas também investirem tempo nele? Cara, com certeza. O inglês ele já te coloca numa prateleira diferente de profissionais e estando em TI, todas as ferramentas que a gente usa, tudo em inglês, própria AWS, no caso, as plataformas de bancos de dados. Então, isso faz com que você tenha um entendimento melhor até da arquitetura daquilo que você está trabalhando. E para interagir com as pessoas, para você poder trabalhar para fora, aumentar suas oportunidades, aumentar seus ganhos, em dólares. E o espanhol, ele entra como um diferencial porque tem muito mercado na América Latina. E, assim, o Brasil, obviamente, ele é o maior país e a maior economia da América Latina. Só que todos os outros países, eles têm uma demanda muito grande também de profissionais de TI capacitados e precisam de pessoas que interajam com os clientes locais. Então, isso, por exemplo, foi um diferencial quando eu entrei na AWS. E nas outras empresas que eu trabalhei, principalmente nas consultorias para fora, que contratam pessoas da América Latina para trabalhar para as empresas dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, isso, como numa delas, por exemplo, eu trabalhei no back-office, então tinha praticamente só pessoas da América Latina, não trabalhava com clientes, então isso ajudou muito na minha interação com o pessoal, principalmente, vou levantar requisitos, é diferente você conversar no inglês, que é um idioma em comum, então você vai ali no mínimo denominador para se entender, se fazer entender, e quando você conversa no idioma nativo da pessoa, a pessoa se expressa muito melhor, você consegue pegar os requisitos melhor, você conhece a cultura, até a cultura econômica do local. Então, isso te ajuda a você desenvolver negócios, resolver problemas com mais eficiência. E te coloca, numa prateleira ainda acima de quem fala inglês. Então, isso aumenta a sua remuneração, você se torna um profissional mais raro, então mais requisitado, isso influencia no financeiro. Eu concordo e ainda acrescento. Esse negócio da pessoa te entender melhor na análise de requisitos serve até um passo antes, na entrevista. Sim, Tava conversando isso com um camarada meu, porque
você falou muito bem, o Brasil é o maior país, mas está isolado no português. Todo o continente fala espanhol. E os recrutadores, a chance do recrutador ter como espanhol o idioma nativo é muito maior do que a chance dele ter o português como idioma nativo. Então, quando você está fazendo entrevista, se você vai fazer entrevista e fala no inglês, é o que você falou para os requisitos, é o básico. O mínimo denominador comum. Você fala o básico, até porque se você for muito bom em falar avançado, é capaz até do próprio recrutador não te entender. Às vezes seu nível de inglês está mais avançado que o dele, o cara não vai entender. Se você fala espanhol, já dá um match perfeito. Então, eu também eu sinto muito esse negócio da diferença. O quanto pesa o espanhol, né? Se você quer trabalhar para fora, se quer trabalhar no mercado interno, beleza. Muitas empresas pedem inglês, nenhuma pede espanhol. Agora, quer ir pra gringa, o espanhol pesa muito. Com a gente estando aqui na América Latina, né? E você comentou, né, sobre questão, né, eu tenho essa facilidade de conversar, de fazer amizade, de criar relações, Você fez né? amizade até com o Então, argentino, porra! Até com os quando a boludos você gente conseguiu fazer trabalhou, amizade, cara. quando a gente trabalhou juntos, eu e você, né, na Level Up, então a gente teve uns treinamentos, né, como a gente era líder técnico, então muito se falava, né, sobre isso, por exemplo, um conceito chamado rapport, onde você se conecta mais profundamente, né, com o seu interlocutor. Esse ser trilingue, né, falar no idioma nativo da pessoa reforça muito mais isso e você cria conexões mais profundas com seus pais, com seus clientes, né, com Verdade. seus empregadores. É uma verdade total. Aliás, já começamos a abrir essa porta, trabalhar para fora. Você já tá trabalhando para fora uns 3 anos, 4, algo assim? Eu comecei em 2019, foi 5 anos a minha já? primeira experiência, já Uau. fazem 5 anos. Então, foi a primeira experiência full remoto, né, uma consultoria aqui do Brasil. Então, trabalhava para um cliente grande baseado na Costa Rica, mas né, de alcance global. E experiência fantástica e ao mesmo tempo desafiadora, né? Então, trabalhar sozinho em casa, um projeto totalmente novo, e tinha um agravante que nessa consultoria eu era a única pessoa dessa consultoria nesse projeto com o cliente que era um projeto novo, né? Então eu estava bem sozinho mesmo. Então exigiu bastante adaptação, né? Primeiro, de trabalhar full home office, segundo, de trabalhar sozinho num time, então, eu tinha que ser a interface com o cliente ali para a empresa, né? E desde então, aí, trabalhei para uma consultoria de fora, que foi essa no back office, e para a AWS e na própria NTT, não foram consultorias, mas trabalhei muito com os times do exterior, e aí foi importante ter tido essas experiências para poder afiar os idiomas, né? Inclusive, nessa minha primeira experiência, em 2019, foi onde eu comecei a aprender o espanhol, para me conectar melhor com os meus pares lá na Costa Rica. Você lembra como foi sua primeira reunião para fora? Tendo que falar um outro idioma, seja o inglês, seja o espanhol. A minha primeira vez eu me caguei todo, cara. Se fosse resumir em uma palavra, ou duas, né? Me caguei. Como foi a sua primeira reunião, primeira dele, não sei, primeira vez que você se sentiu num lugar que só você não falava o idioma nativo, seja inglês, seja espanhol, e só os cobra lá do seu lado. Como é que foi essa experiência? Cara, eu tive três experiências nesse sentido. A primeira foi falar inglês, isso foi lá na Systems ainda, eu tive um treinamento de soft skills, e eu estava com o pessoal da Inglaterra, da Alemanha e da Hungria. E, cara, eram sotaques completamente diferentes, e foi a minha primeira experiência, e assim, eu sei que eu saí meia hora da primeira reunião, saí com a cabeça fritando, tentando processar tudo que foi falado, tentando ver se eu não tinha perdido nada, anotando muito. E, cara, é difícil você ouvir, anotar, entender os diferentes sotaques. E, cara, foi muito tenso, foi muito tenso. E eu fiquei um bom tempo pensando se eu tinha realmente participado daquela reunião ou se eu tava só conectado. Esse E é desgaste uma experiência. mental.
É impressionante. Desculpa te interferir, só um parênteses. Que você falou da dor de cabeça. O desgaste mental é um negócio que, às vezes, meia hora parece que foram 6 horas, parece que foi um dia inteiro, né? Sim, Que você sai num nível de esgotamento que é impressionante, né? Principalmente nas primeiras vezes. Depois você vai calejando, mas nossa. sim, é um desgaste mental, assim, sensível mesmo, de você chegar e realmente dar dor de cabeça. Você precisa de um tempo de descompressão, né? Cara, até pegar a prática, e até hoje, dependendo da reunião, dependendo do teor, da intensidade, sempre vai ser, sempre vai. É como se fosse o Java, né? Ele sempre vai ter a virtual machine no meio ali, não, nunca vai ser como nativo, mas melhora bastante. A outra experiência foi com o espanhol, cara, eu realmente eu não entendia nada, mas eu tive a sorte de poder treinar os ouvidos com um time que eu já tinha um relacionamento legal. Então eu falava assim, ó, vão falando, eu vou tentando ouvir, mas se vocês precisarem falar diretamente comigo, vocês falam, Rafael, vamos falar com você. E aí eu conseguia, não, agora é comigo, eu vou prestar ainda mais atenção. E cara, a terceira foi quando eu viajei para Seattle, eu passei um dia trabalhando no voluntariado com o pessoal e eu estava junto. Meu pai era um americano nativo. E eu fiquei o dia todo conversando com ele. Aí, cara, é muito diferente de você conversar durante a reunião ou assuntos do trabalho. Eu tava conversando todos os assuntos. Então, chegou um momento que eu falei, aqui o meu tradutor esquentou, eu vou precisar de uma meia hora aqui sem conversar, cara, porque realmente eu não estou conseguindo mais processar. Porque passar o dia, né, num país diferente, com uma língua diferente, tem um peso ainda maior do que você fazer as reuniões, cara. Sim, sei bem. Eu morando aqui em Medellín, quando a Sandra chama os amigos dela, cara, a gente vai beber uma cervejinha. É divertido até os primeiros 10 minutos, é divertido. Depois é frito os neurônios. Exatamente. É, eu te entendo. E com toda essa experiência aí trabalhando para fora, você pode dizer o que você vê de diferente no mercado e principalmente nas empresas, na parte de gestão, em relação ao Brasil e ao estrangeiro? Cara, eu acho que a parte de gerenciamento, eu tive bastante. Eu vi bastante diferença em questão de microgerenciamento, eu acho que é muito menor. Os processos são mais ágeis com o pessoal de fora, e eu acho que eles são mais pragmáticos, eles são mais direto ao ponto do que nós latinos. Aí eu vou até falar até como um todo. E assim, lógico, são culturas diferentes, culturas de trabalho diferentes, mas isso é uma coisa que eu senti bastante. E eu acho que o foco na entrega é muito maior. Então, não é a partir de horário é muito mais flexível, né? Então, eu acho que isso está mais aculturado lá fora do que nas empresas brasileiras. Verdade, verdade. Eles são muito orientados à entrega de tarefa, não a hora sentado na cadeira. Sim, Eu costumo falar quando. acho que essa é a principal diferença. Sim, com certeza. Eu costumo falar quando perguntam a respeito da diferença que lá a gente tem uma tarefa para sexta-feira e o seu chefe não se importa se você vai trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta. Desde que chegue na sexta, no horário que foi estimado, horário que foi acordado, a tarefa esteja pronta, tá tudo ok, É isso. tá? E você tem vontade de morar fora? Olha, eu nunca tive vontade de morar. Eu gosto muito de conhecer lugares novos e até explorar esses lugares. Então, hoje eu tenho uma rotina com meu filho, né? Então, eu prefiro estar próximo aqui. Então, quando eu tenho férias, quando ele está com a mãe, quando eu tenho meus tempos livres, eu faço essas viagens. Mas, né, se eu fosse uma pessoa sem filhos,
eu preferiria passar temporadas em diferentes lugares do que especificamente morar. Eu gosto bastante de morar aqui, tem muitas ligações, né, afetivas e funcionais até. Aqui morando em São Paulo, né, morando numa cidade enorme todos esses anos, e então não tenho essa vontade. E sair de São Paulo, pelo menos. Sair da metrópole, do Ah, caos. eu acho que sim, né? Eu já tive esse desejo, já até fiz alguns planejamentos. Porque assim, trabalhar remoto te permite morar em lugares mais tranquilos e com custo de vida muito menor, né? E um estilo de vida muito menos acelerado. Aí você deixa para acelerar sua rotina mesmo. Então, eu gosto assim, se fosse para escolher, seriam cidades relativamente próximas aqui à capital e que não fossem tão pequenas, tipo 10, 20 mil habitantes, uma coisa de 100 mil habitantes. Uma cidade que tem um mínimo de estrutura, acho que seria bacana. Ué, tem uma história aqui que eu queria saber um pouco mais de você. É verdade que certa vez você deletou os dados de produção de uma empresa? Cara, eu acho que foi a maior cagada da minha carreira. Foi um incidente causado por mim. Então foi um momento de fazer um refresh no ambiente de desenvolvimento. E aí foi um efeito dominó. Então foi feito um refresh em dev, vieram metade das tabelas, ou seja, o backup lógico do MySQL não estava íntegro e já fazia mais de um ano. Então, uma série de problemas aí. Então, um backup não validado há muito tempo, né, não tinha um processo de verificação de restore, o ambiente. E aí, quando eu fui refazer, né, esse restore, eu fiz em produção. Então, ficou o backup, sobrescreveu produção com backup que não era íntegro e se perdeu um ano e pouco de dados. Então, foi um aprendizado, foi um momento muito tenso, O que mas você sentiu na que hora, cara, quando você se deu conta? Você pensou em dar um todo, migué, tipo, não sei o que aconteceu, não fui eu? Ou já cara, pensou, vou levantar a mão, falar que fui eu? O que passou isso não. assim, naquele momento? Eu acho que eu trouxe muito aprendizado de outros projetos que eu tinha trabalhado, de que, cara, deu merda, levanta a mão e fala na hora. Não, cara, não esconde, não tenta dar migué, não tenta manipular os fatos. Cara, seja honesto, os erros acontecem em menor ou em maior escala. Vamos vir de CrowdStrike aí que aconteceu. E, lógico, cada, né, erro tem as suas consequências, né, coisas podem acontecer. Então, felizmente, assim, eu tive muito apoio da minha gestão na época. Então, sentaram comigo, conversaram, entenderam o que estava acontecendo. E eu acho que partindo dessa honestidade, você fala, puta, errei. Eu lembro que o chefe sentou do meu lado e falou, cara, beleza, esquece, vamos resolver. Então, o foco foi todo direcionado para resolver. Semanas depois, uma ou duas semanas depois, que a gente foi sentar e conversar e fazer um pós-mortem, né? Então, pô, o que que aconteceu? Por que que aconteceu? O que que pode fazer para que não aconteça de novo? E então foi uma experiência que enriqueceu muito a minha carreira, né? Que ao mesmo tempo, cara, me fez passar momentos de muita tensão, né? Então, isso nunca mais aconteceu. Então, E tomara que não volte a teve acontecer, né? não deve voltar a acontecer pelas medidas, pela cautela que eu tomo, mas eu acho que a desatenção ela pode vir, né, também por euforia, você está muito afobado fazendo as coisas, então acho que joga até um pouco para a inteligência emocional de se entender na hora que você está trabalhando, de respirar, de fazer as coisas com calma. Sei que o mundo do TI, cara, é uma pressão enorme, mas não deixa a pressão, né, te acelerar a ponto de você correr riscos que você não precisa correr. É muito melhor você demorar alguns segundos ou alguns minutos a mais executando um código do que um código
que vai trazer o resultado que você precisa do que você correr esse risco e trazer consequências aí para o seu trabalho. Anos depois, eles te chamaram para trabalhar lá de novo. E você não foi demitido, você seguiu trabalhando lá, você pediu para sair depois de talvez um ano depois desse incidente. Você recebeu outra proposta, você saiu, mas saiu com as portas abertas. Isso daí não te impediu em nada, né? Não. Até no momento que eu estava, então, assim, fica mais esse ponto, né, para a gente refletir. Que quando a gente faz um bom trabalho e os erros acontecem, né, e são tratados da forma como foi tratado, né, com honestidade, com abertura e com foco na resolução, então a sua chance, né, de ser demitido ou de sofrer consequências maiores, elas são bem menores, né, porque a empresa sabe que foi um erro pontual e que ela pode contar com você. Cuesta, você já ao longo da sua carreira teve dois trabalhos em paralelo. Como é isso para você? Você recomenda que as pessoas façam? É muito estresse, não é? Dá para levar na boa? Você tem um como titular, o outro como modo freelance, tipo, leva até onde der. Como é que você gerencia isso de dois trabalhos? Quando eu tive dois trabalhos, eu trabalhei, né, eu já tive dois trabalhos, né, competindo. Então, em questão de agenda, era bem complicado, bem estressante. E foi uma experiência que eu tive e não valeu a pena. E aí você comentou, né? Até na própria Level Up, depois eu voltei a trabalhar lá e na época eu fui como freelancer. Então, eu tinha um trabalho e eu trabalhava em horas livres, né? Na Level Up para projetos específicos. Então, acho que esse é um modelo que funciona. Então, se você tem um contrato de 40 horas, não dá para ter outro contrato de 40 horas. Então, cara, vai fazer um freelance fora de horário, à noite, fim de semana, eu acho que funciona legal. E eu acho que a empresa que te contrata, ela precisa estar ciente disso, até para você se sentir à vontade quando você precisa falar, ó, amanhã, né, não tem horário para atender você, amanhã, né, ou eu posso atender você em tal horário, e para isso ficar flexível e não se tornar uma pressão para cima de você. Acho que esse é o melhor modelo. E como você enxerga o futuro da profissão de DBA nos próximos 5, 10 anos? Principalmente com a inteligência artificial chegando forte, né? Chat GPT. Você acha que isso vai mudar todo o jogo? Já mudou? Você acredita que no futuro corre o risco até de algumas profissões serem extintas? Digo, não serem executadas mais por humanos, senão a própria máquina vai fazer tudo. Eu acho que na parte de dados a gente já teve uma mudança de paradigma muito grande com a cloud. Então, eu mesmo, hoje eu trabalho muito mais com ambientes gerenciados, até com ambientes serverless, então tira dos meus ombros uma responsabilidade de provisionar, de manter, de patch. Então, cara, e é um trabalho pesado. Você rodar um patch num ambiente enorme, e, cara, geralmente você não está cuidando de uma base só, você está cuidando de 100. Cara, então manter esse ambiente atualizado, com os patches e as configurações, gerenciar essas configurações, é um trabalho que os serviços gerenciados em cloud, junto com até, né, por exemplo, na AWS System Manager, você trabalhar com os parâmetros, Terraform, CloudFormation, então tudo isso já mudou bastante o trabalho do DBA. Então, o DBA que trabalha ali on-premise ou só diretamente com banco de dados, acho que ele precisa olhar para essas ferramentas de apoio, integrar elas no trabalho, incluindo IA generativa. Eu não acho que vai excluir posições, mas eu acho que vai se tornar muito mais focado em código. Então, o banco de dados vai entrar no CI/CD, como já está entrando, desenvolvimento Blue Green, desenvolvimento Canary, vai ter uma integração ainda maior, né, do desenvolvimento com a parte de dados, né, e até expandindo um pouco para outras arquiteturas de dados, como Data Mesh, como as próprias evoluções do BI, e então Data Streaming em tempo real. Então, eu acho que o DBA, para ele se manter, né, relevante, ele precisa olhar bastante para essas arquiteturas atuais e se apoiar nessas ferramentas que existem e aprender sobre elas e colocar aí a mão na massa para continuar relevante no mercado.
Então não é que a inteligência artificial vai tirar o trabalho dos humanos, senão os humanos que não usarem a inteligência artificial vão perder seus postos. Seria isso? Sim, porque a inteligência artificial ela tem um impacto muito grande na produtividade. Então, cara, se você não está usando, né, eu recomendo muito você começar a usar. Então, hoje tem muitas ferramentas, tem o chat GPT, né, com bastante cuidado com a segurança dos dados, né, da empresa que você trabalha. Então, por exemplo, muitas coisas que eu pesquiso no chat GPT, eu coloco, né, tudo mascarado, não Claro. coloco lógica de procedure, não coloco lógica de estrutura de dados. E na própria AWS, aí você, por exemplo, tem ambientes fechados para isso, imagino que na Azure e no Google também tenha, ou você pode usar, né, as linguagens, as extensões, por exemplo, o Amazon Q Developer. Então, acho que tem uma série de ferramentas que aumenta a sua produtividade. Então, isso sim pode te deixar para trás, porque aí o cara que está usando ele vai entregar muito mais rápido, porque igual no banco de dados, o mesmo cara que não está mais preocupado com patch é o mesmo cara também que não está preocupado em decorar código. Então, ele vai jogar a estrutura, ele sabe lá as três primeiras keywords do comando e ele já vai trazer todas as opções que você precisa. É o tempo que você não perde indo buscar um código no Stack Overflow, na própria documentação da sua plataforma. Então, isso pode ser um acelerador na carreira e acho que quem não usar vai ficar para trás. Nos últimos anos, pegando o Brasil, a gente teve o governo de esquerda, de extrema direita, teve um golpe de Estado no meio. E pegando o nível global, tivemos uma série de crises. Pela pandemia, olha eu falando em espanhol, né? Pela pandemia, as guerras, tem aquela região do Oriente Médio que sempre tem guerra, Síria, sempre tem guerra da Palestina contra Israel, agora a Ucrânia, a Rússia. Enfim, no meio de todas essas crises, eu vi que a área de TI, pelo menos para programador, nunca enfraqueceu. E alguns momentos até o contrário, teve mais vagas e melhores salários do que nunca. Então, baseado nisso, em que, independente do governo, independente da crise, a área de TI está forte. Você acredita que dá para afirmar que é uma área à prova de crises? Cara, eu não acho que é a prova de crises, eu acho que tiveram crises mais importantes antes da gente embarcar nesse mundo, né? Acho que ali em 2008, 2009 foi um período bem complicado para a TI. A pandemia, na verdade, ela acelerou muito a TI e aí deu um boom, né? Foram contratados muitos profissionais, salários bastante altos, e depois deu uma achatada. Então, ano passado a gente teve muitos layoffs, a gente teve muito corte, né? E hoje eu acho que tem uma dificuldade grande para o júnior entrar no mercado. Eu acredito que a melhor maneira sempre foi, na minha visão, entrar através de estágio, você estudando, e foi assim, né, que eu consegui entrar na área de banco de dados. E o estágio ele te permite aprender, ele te permite escolher. Quando você já tem que procurar como júnior, a régua é muito mais alta. Então, isso é algo que eu recomendo. Então, não acho que seja prova de crises, eu acho que é uma área muito boa, só que a pessoa ela tem que ter, é, eles chamam de lifelong learning. Então, cara, você tem que ter uma mentalidade de aprender algo novo o tempo todo, porque é muito dinâmico. O que você pode falar para um estudante que esteja vendo esse vídeo que tem vontade de ser DBA? Que conselho você pode dar para ele? Acho que, primeiro, né, o termo DBA, hoje ele está caindo em desuso, então ele está se dividindo entre as profissões de dados. Então, aí tem o cientista de dados, que trabalha mais na parte de matemática mesmo, em cima desses dados, aí são ferramentas específicas, arquitetura de dados e engenharia de dados. O DBA, né, DBA de infraestrutura, de produção, o cara que põe serviço de pé e aplica patch, garante que a monitoração está ok, né, ele está mais próximo ali da parte de engenharia de dados, e tem uma profissão hoje que chama DBRE, que é Database Reliability Engineer.
Então, é o cara que mantém o banco funcionando a curto, médio e longo prazo. Então, para aprender dados, ainda o SQL, né, não o SQL Server, mas a linguagem SQL, ela é fundamental. Entender modelos de dados, modelo relacional, modelos não relacionais, modelos de BI como Star, Snowflake. Então, esses são conceitos. Então, a ferramenta, ela é agnóstica. Então, a ferramenta que você utilizar para aprender, ela vai te dar o conceito, mas a base dessas arquiteturas e dessa engenharia, ela é a mesma. Só que acho que o que mudou bastante de quando eu comecei para hoje é que hoje usa-se muito mais Python. Então, hoje com as tecnologias de Big Data, que veio até do Hadoop, o Spark, o Python, então é uma coisa que não tinha na minha época e hoje é fundamental. Então, SQL, Python e modelagem de dados. Acho que esses são os pontos de partida para quem quer trabalhar com dados e ter boas oportunidades. Legal. E ainda seguindo essa mesma linha, tem algum data engineer, já que DBA está em desuso, data scientist, ou algum profissional de TI que você recomendaria para quem está começando? Eu acho que é importante participar das comunidades. Então, listas de e-mail, a lista de e-mail é muito antiga, né? Então, acho que hoje é mais no Discord, né? No próprio YouTube. E comunidades também no Slack tem bastante. Eu acho que acompanhar as comunidades de engenharia de dados e de bancos de dados relacionais. E como pessoa, eu tive um professor que até hoje ele trabalha muito com SQL Server, ele é muito didático, muito fera, que é o Vitor Fava. E na parte de engenharia de dados, mais especificamente com as tecnologias mais modernas, não relacionais, o Luan Moreno. Então, acho que essas duas pessoas são referências, pode seguir, pode comprar os cursos desses caras, porque realmente vale a pena. Beleza, vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo para seguir eles. Olha, e da parte de TI eram essas perguntas. Agora vou para a parte de perguntas aleatórias. No fim de todo vídeo eu gosto de fazer, só para descontrair um pouco. Então a primeira seria: se não fosse TI, com que você trabalharia e por quê? Cara, eu trabalharia com psicologia, é algo que eu gosto bastante. Eu mesmo já passei por alguns processos e eu gosto de estudar e me aprofundar sobre as diferentes teorias, sobre, inclusive, né, outra coisa faz parte do meu trabalho no dia a dia é trabalhar com inclusão e diversidade. Então, esse é um tema que chama bastante atenção e que, de certa forma, também está ligado com a psicologia, né? Então, de trabalhar criando ambientes, né, favoráveis ao desenvolvimento das pessoas nas empresas ou, né, em outras comunidades. Então, acho que seria algo nesse sentido, de trabalhar com pessoas. Pode se resumir assim. Você seria psicólogo para entender por que tem gente que gosta de TI. O que, que tem na cabeça desses caras, né? Uma Tipo outra, isso. outra pergunta aleatória. O que, que te deixa mais pistola? Quando alguém fala que para ser um DBA ou Data Engineer basta saber apertar o F5, o que é uma mentira, ou quando alguém fala que o Palmeiras não tem mundial, que é uma verdade. Eu acho que os dois são mentira, para começar. Cara, eu já fui muito fanático de futebol e, cara, eu pegava pilha, assim, ficava horas discutindo. Hoje eu falo, cara, beleza, deixa eu cuidar da minha vida, porque tem coisas mais importantes. Apesar do futebol ser o mais importante, dentre os menos importantes, né? Coivita, então é isso. Eu queria te agradecer aqui. Muito legal sua participação. E como última parte, queria saber se você quer deixar algum recado, de repente mencionar onde as pessoas podem te encontrar. Enfim, tá aberto aí o microfone para você. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, acho que foi um papo muito agradável, então, muito feliz por ter essa amizade aí já há tanto tempo e estou torcendo muito para que a sua produção de conteúdo tenha muito sucesso, porque é muito bacana.
E, bom, quem quiser conversar comigo, pedir dica, falar sobre o conteúdo que a gente falou aqui na entrevista, fica à vontade para me procurar lá no LinkedIn. O Estevam, com certeza, vai deixar o link aí para vocês. Aí eu gosto de ajudar, gosto até de acompanhar as pessoas, assim, no processo, seja quando ela está começando, quando está fazendo transição de carreira. Então, pode contar comigo aí para ter dicas valiosas de carreira, de trabalhar para fora, né? Já são 5 anos, né? Então, vai ser um prazer dar essas dicas para vocês. Beleza, Coevita. Então, muito obrigado e tenha um feliz dia. Até mais. Feliz dia é espanhol. Espanhol. Tenga um feliz dia. Um abraço, Hasta Stefano. luego. Obrigadão.